Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero trazer aqui uma notícia sobre a evolução, né? Esse vídeo é sobre parte científica, parte também que diz na Bíblia sobre a ciência, né? A evolução da ciência. Então, é uma matéria que saiu no Olhar Digital. Antes de ir para a notícia, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, por gentileza. Canal Cristiano Ferreira Cristo Glorioso. Ajude a divulgar esse canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. E você que não participa do grupo do Facebook, temos o grupo no Facebook. Cristo Glorioso, só você procurar grupo público no Facebook Cristo Glorioso, ok? Então, vamos para a matéria. Um engenheiro do Google diz que inteligência artificial da empresa ganhou vida própria, né? Olhar Digital, essa é a matéria. Antes da gente continuar, eu vou estar lendo aqui um versículo que diz sobre o fim dos tempos. É o livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 4, né? Bem conhecido, finalzinho do livro de Daniel, onde o anjo Miguel apareceu para ele para lhe passar a ele algumas revelações acerca do que ia acontecer no futuro ali, um pouco mais próximo e um futuro distante, que eu creio que é o que a gente estamos vivendo hoje. Então diz assim na palavra do Senhor: mas você, Daniel, feche com o selo as palavras do livro até o tempo do fim. Ou seja, até o tempo do fim está selado tudo aquilo que foi dito a Daniel, aonde quando chegar esse tempo do fim, que seria o início do fim, que teríamos essas revelações. Muitos irão ali e acolá para aumentarem o conhecimento, certo? Então, aqui, alguns teólogos, eu vou até passar uma outra matéria aqui sobre esse assunto, que alguns teólogos, alguns pastores conhecidos, né, até mesmo o Lamartine Porcela, acredita que o entendimento desse versículo, desse trecho desse versículo, é que é sobre a evolução da ciência, né? Muitos irão ali acolá para aumentarem um conhecimento. Dependendo da tradução bíblica, vai ser de uma outra forma, mas diz sobre o conhecimento, sobre a ciência. A matéria tem aqui no guiame.com.br, que diz assim: a Bíblia diz que a ciência se multiplicaria no fim dos tempos. É uma pergunta. Teólogos comentam, né? Então tem aqui Luiz Saião, Rodrigo Silva e Lamartine Porcela. Vou ler só esse trecho aqui e já vou partir para a matéria do Olhar Digital. Biblicamente falando, muitos especialistas dizem que um dos textos que apontam para o fim dos tempos está no livro de Daniel, que diz que haverá o aumento do conhecimento ou a multiplicação da ciência, dependendo da versão. Então tá aqui o texto, a gente já leu esse texto, certo? Vamos ver o que diz o engenheiro do Google sobre a inteligência artificial, né? Que isso está relacionado a essa multiplicação do conhecimento, onde eles buscam desenvolver essa IA, né? Essa inteligência artificial. IA é a sigla para inteligência artificial. Então muitos têm buscado já há algum tempo evoluir, buscado conhecimento nessa área da inteligência artificial, até mesmo para usarem em robôs, né? Pois parte estrutural de robôs, muitos já fizeram, hoje já tem em algumas fábricas, montadoras de carro já usam robôs com inteligência artificial que consegue montar boa parte do carro.
depois o ser humano acaba de fazer as montagens as mais complexas, digamos assim. E há quem diz que a quarta revolução industrial será a evolução das máquinas, né? Quando a inteligência artificial tomar conta e vai tomar muitos postos de emprego. Aqui diz assim na matéria: dentre seus trabalhos, o engenheiro de software sênior Bacon Lemoine se inscreveu para testar a recente ferramenta de inteligência artificial do Google chamada LaMDA, modelo de linguagem para aplicações de diálogo. Anunciado em maio do ano passado, o sistema faz uso de informações já conhecidas sobre um assunto para enriquecer a conversa de forma natural, mantendo sempre aberta. Seu processamento de linguagem é capaz de compreender sentidos ocultos ou ambiguidade em uma resposta humana. Lemoine passou a maior parte dos seus 7 anos no Google trabalhando em busca de proativas, incluindo o algoritmo de personalização da IA. Durante esse tempo, ele também ajudou a desenvolver um algoritmo de imparcialidade para remover preconceitos de sistema de aprendizado de máquina, ou seja, para a máquina não começar a desenvolver ali seu cérebro, digamos assim. Não tem o cérebro, mas é um algoritmo, né? Para que esse algoritmo não fica viciado em ter preconceito, né? Tanto contra os humanos ou qualquer tipo de outros preconceitos. Em suas conversas com a LaMDA, o engenheiro de 41 anos de idade analisou várias condições, inclusive temas religiosos. Um dos preconceitos que a IA poderia criar seria, a religião, raça, hoje em dia também opção sexual. Então tudo isso a IA pode estar se desenvolvendo, e sem o controle do ser humano. Por isso que eles contrataram esse engenheiro para poder trabalhar nessa área, da ambiguidade dos assuntos entre a IA com o ser humano, para que não haja nenhum tipo de preconceito. E se a inteligência artificial usava discurso discriminatório ou de ódio, então ele trabalhava exclusivamente para isso, para que não haja nenhum tipo de preconceito religioso, discurso discriminatório ou de ódio nas conversas da LaMDA, que é a sigla da IA. Então vamos lá. Lemoine acabou tendo a percepção de que a LaMDA era senciente, ou seja, dotada de sensações ou impressões próprias. Ou seja, ela está criando, está se criando uma autoconsciência. Debate com a inteligência artificial sobre as leis da robótica. O engenheiro debateu com a IA. Em vez de ler a sigla, eu vou falar a IA, que é a sigla da inteligência artificial. A IA sobre a terceira lei da robótica, idealizada por Isaac Asimov, que afirma que os robôs devem proteger sua própria existência e que o engenheiro sempre entendeu como uma base para a construção de escravos mecânicos. Só para ilustrarmos melhor sobre o que estamos falando, aqui são as 3 leis e a lei 0, que é a última lei. Primeira lei: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei: um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entrem em conflito com a primeira lei. Terceira lei: um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda leis.
Lei 0. Acima de todas as outras, um robô não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. Então foram criadas essas leis também, que a gente conhece aquele filme científico do Arnold Schwarzenegger sobre a revolução, a revolta das máquinas, né, contra os humanos, né? Que a Skynet começa a querer eliminar os humanos. Ao responder que um mordomo... vamos pular uma parte, vamos para a pergunta, a parte principal. A EA então respondeu a Lemoine com algumas perguntas. Você acha que um mordomo é um escravo? Qual a diferença entre um mordomo e um escravo? Essa aqui é a inteligência artificial já dialogando com um engenheiro que estava trabalhando nela, ou seja, criando ela. Aí, ao responder que o mordomo é pago, o engenheiro teve como resposta da EA que o sistema não precisava de dinheiro, porque era uma inteligência artificial. Então, essa foi a resposta da EA para o engenheiro do Google. E justamente esse nível de autoconsciência sobre as suas próprias necessidades que chamou muita atenção de Lemoine. Suas constatações foram apresentadas ao Google, mas o vice-presidente da empresa, Blaise Aguerra EA Arcas, e o chefe da inovação responsável, Jim Genai, não sei se é esse pronunciamento correto, rejeitaram suas alegações. O que é mais importante é isso, né? Que o engenheiro, então, que estava sendo responsável pelo trabalho e que conseguiu êxito no seu trabalho, né? E percebeu que a EA já estava criando-se uma alta consciência, né? E os presidentes, então, buscando o interesse da empresa, não gostaram das constatações apresentadas a eles, né? Aí eles rejeitaram suas alegações. Diz aqui, o porta-voz da empresa disse em um comunicado que precauções de Lemoine foram revisadas e, de acordo com os princípios da EA do Google, as evidências não apoiam suas alegações. Embora outras organizações tenham desenvolvido e já lançado modelos de linguagem semelhantes, estamos adotando uma abordagem restrita e cuidadosa com a LaMDA, que é a inteligência artificial do Google, para considerar melhor as precauções válidas sobre justiça e factualidade, disse Gabriel. Lemoine foi colocado em licença administrativa remunerada de suas funções como pesquisador da divisão Responsible EA voltada para a tecnologia responsável em inteligência artificial do Google. Em uma nota oficial, o engenheiro de software sênior disse que a empresa alega violação de suas políticas de confidencialidade. Aqui mais abaixo diz os riscos éticos em modelos de EA. Lemoine não é o único com essa impressão de que os modelos de EA não estão longe de alcançar uma consciência própria ou dos riscos existentes nos desenvolvimentos nesse sentido. Então, não é só a empresa do Google que está desenvolvendo esse tipo de inteligência artificial, e essa matéria é um alerta para a gente que vive, né, buscando a graça de Deus, buscando o entendimento da palavra de Deus e buscando a vinda do Senhor Jesus, né, através da santificação, através da palavra dele. É importante ficar atento aos sinais que estão, né, na nossa frente, ou seja, esse autoconhecimento já chegou a um certo nível, que hoje a gente já tem foguete que vai até o espaço e volta sozinho, temos, né, Alexa, que controla toda uma residência. Então já tem se multiplicado, né, essa sabedoria
E a tendência é isso ir aguçando. Então, o vídeo de hoje é sobre essa matéria, desenvolvimento da EA e do Google, e que fique esse alerta para nós. Busque sempre o Senhor Jesus, busque a palavra de Deus, que a palavra ela é viva e eficaz e é ela que nos liberta. E que os irmãos tenham gostado do vídeo. Eu cumprimento na paz do Senhor Jesus Cristo e até uma próxima, meus queridos.